Com todos os olhos e ouvidos voltados para o que acontece nesse instante em Brasília. Por isso que a gente já chega com uma abertura diferente para você que está acompanhando a Rádio Bandeirantes nessa tarde de sexta-feira, a última do mês de junho e possivelmente o último dia também da discussão no Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade ou não de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Já há maioria formada para isso, 4-1. A ministra Carmen Lúcia votou a favor, seguiu ali o que foi dito pelo relator do caso, votou a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, o ministro Cássio Nunes Marques, do TSE, que foi inclusive indicado para o Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, está proferindo o voto dele. A gente já vai repercutir aqui na Rádio Bandeirantes o que significa isso. Quais são os próximos passos? O que acontece com Jair Bolsonaro a partir de agora? Antes de tudo, deixa eu dar boa tarde para minha companheira de estúdio, a Bruna Barbosa, que vai nos acompanhar ainda hoje durante as férias do Joel da Atena. Você tá bem, Bruna? Boa tarde para você. Oi, Ana. Boa tarde para você e boa tarde para você, nosso amigo, que a partir de agora está conosco aqui no Bora Brasil. Hoje o Bora é um pouquinho diferente, a gente costuma abrir essa primeira hora falando de notícias de São Paulo, mas o noticiário pede, então é Brasília que a gente vai repercutir a partir de agora. Nesse momento, como a Ana disse, acontece o voto do ministro do TSE, Nunes Marques, e depois vem o voto do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, a gente sabe já, né, Ana, qual vai ser o voto, muito provavelmente também vai votar a favor da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O voto do ministro Nunes Marques, ainda há ali uma expectativa, não se sabe qual vai ser esse voto e se essa sessão, qual vai ser o tempo também dessa sessão e dessa leitura. A gente já vai começar a falar sobre isso, né, Ana? Exatamente. Vamos entender o que tudo isso significa? Vamos para além da notícia, de que já há maioria formada no TSE a favor de que Jair Bolsonaro se torne inelegível. Tá com a gente aqui na linha e ainda bem o nosso comentarista de política aqui da Rádio Bandeirantes, nosso colega Fernando Schiller. Tudo bem, Schiller? Boa tarde para você. Boa tarde, Schiller. Tudo bom, Ana Paula, Bruna? Prazer falar com vocês. Vamos lá, então. Esse placar formado já garante que Jair Bolsonaro se tornará inelegível? Quais são os próximos passos a partir de agora? Olha, garantir não garante porque o ex-presidente tem direito ao recurso, né? Então ele vai fazer o recurso ao próprio tribunal, depois vai fazer um recurso aí ao Supremo Tribunal Federal, vai esticar esse processo até onde pode, porque esse processo tem um elemento eminentemente político, né? Quer dizer, evidentemente que a temática é jurídica, o tribunal faz análise da legislação eleitoral, mas está em jogo um personagem importante da vida brasileira, a pretensão do Bolsonaro de ser candidato em 2026, e é evidente que ele vai levar isso até para ter um discurso no sentido de que tentou ir até o final, manifestar claramente o aspecto político do julgamento, etc. Eu acho que tem várias repercussões aí. Eu vou só muito rápido, duas aqui, né? Uma é gerar uma jurisprudência. Eu acho que o tribunal optou por uma jurisprudência que tem muito a ver só para vocês estão me ouvindo bem, não? Ouvindo perfeitamente, pode falar. Perfeitamente. Daqui estava entrando um sinal que eu pensei, será que não estão me ouvindo? Quando a gente fala ao vivo, assim, pelo telefone, às vezes a gente fica com essa dúvida. Não, mas pode seguir, está perfeito. Muito rápido, quer dizer, eu acho que você tem um aspecto que é eminentemente jurídico. Acho que o tribunal aceitou, em grande medida, uma jurisprudência que vinha já da condenação, da perda do mandato do ex-deputado Fernando Francischini, lá no Paraná. Foi inclusive citado pelo ministro Floriano Marques, ou seja, a ideia de que, atentar contra a rigidez do processo eleitoral, fazer a denúncia das urnas eletrônicas, colocar em dúvida o sistema eleitoral seria um crime, né? Isso é uma jurisprudência mais do que qualquer coisa, você não tem uma lei específica sobre isso fora do período eleitoral, né? Então uma inovação por parte do TSE. Isso obviamente é questionável, eu não vou entrar no mérito aqui, o nosso ouvinte é bem informado, quer dizer, cada um pode ter um juízo sobre isso. Uma visão mais garantista do direito, mais presa à lei, tem uma visão mais crítica em relação a esse tipo de decisão, não é? Então há uma visão mais ampla do direito, ampla no sentido assim, mais interpretativa do direito,
que ficou muito nesse julgamento a ideia de, bom, está em jogo o conjunto da obra, né? Por exemplo, algumas atitudes heterodoxas, como aceitar aquela suposta minuta de golpe, de estado de exceção, enfim, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, né? O ministro Raul Araújo, que foi o único voto de dissenso aí, ele disse, olha, é uma minuta na casa de uma outra pessoa, né, um subordinado, no caso, sem autoria, muitos meses depois. Quer dizer, se você incluir isso no processo, primeiro a inclusão no processo já é questionável, né? Mas a conexão entre Bolsonaro ou aquela reunião dos embaixadores e aquela minuta 6 meses depois na casa do Anderson Torres é um salto lógico, digamos. E aí é o interesse desse julgamento. Quer dizer, se você faz uma análise mais técnica, mais garantista, mais estrita do direito, você vai chegar numa certa conclusão, ou se aproximar pelo menos de uma certa conclusão. Se você faz uma análise do conjunto da obra, de interpretações, colocando outros elementos, você vai chegar numa outra conclusão, que foi a opção majoritária do tribunal. A questão central é a seguinte, agora muda o quadro político brasileiro, porque mesmo que o Bolsonaro tenha condições de recorrer, é muito difícil que ele consiga, né? É muito difícil, quer dizer, eu diria, é muito improvável. Então acho que já dá para dizer que Bolsonaro perdeu os direitos políticos, que é basicamente um direito político, que é concorrer em 2026. Né? Basicamente correr em 2026, que muda o quadro. Acho que surge aí a possibilidade, um espaço para novas lideranças nesse campo político. Né? Ou ele mesmo, você acredita nisso, Schiller? Inclusive, o que vem se colocando do lado dos apoiadores de Bolsonaro é que ele ganha poder político com isso. Da mesma maneira que aconteceu com Lula lá atrás, na época da Lava Jato, em um outro contexto, um outro momento histórico e político que o Brasil vivia. Você acredita nessa possibilidade também? Acho que sim, acho que ele ganha um discurso, quer dizer, todo esse discurso que já vinha, né, da injustiça, da perseguição, também não entra no mérito aqui, né, retórica política, então, obviamente tem uma força isso, né, Bolsonaro vai se tornar o grande eleitor desse campo, né, porque ele tem, quer dizer, aí vamos analisar a situação, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, no Romeu Zema, quer dizer, tem um perfil mais moderado, né, tem afinidades com uma pauta mais liberalizante ou mais conservadora, mas um perfil mais moderado, mas não pode abrir mão dessa base ativista, mais militante, que é mais radicalizada e que tem na figura do Bolsonaro a sua maior expressão, a liderança. Então é um jogo delicado que a gente vai assistir nos próximos anos, para manter esse grande bloco aí conservador, liberal, mais à direita, tem que equilibrar os mais moderados para que possam tomar a frente nesse processo agora, sem perder apoio do presidente Bolsonaro ao longo do processo. Pois é. Agora, Schiller, para a gente fechar aqui, Bolsonaro, com esse resultado, não pode concorrer às eleições municipais de 2024, estaduais, nacionais de 26, como a gente falou aqui, mas ainda pode ser um cabo eleitoral muito importante ali para a direita. Você acredita nisso? Você acha que algumas pessoas hoje, alguns aliados do Bolsonaro não seriam mais aliados do Bolsonaro em 2026? De certa forma, esse resultado acaba manchando a história de Bolsonaro ou não? Olha, o país dividido, né, uma democracia polarizada, cada um vai ter uma visão sobre isso, né? Então, quer dizer, os apoiadores do presidente Bolsonaro vão tender a dizer que foi uma grande injustiça, que o julgamento foi político. Então, quer dizer, é um pouco como me lembro que os apoiadores do Lula, né, diziam isso na época da prisão do ex-presidente Lula. Evidentemente que é difícil comparar uma prisão com uma inelegibilidade, né, mas vamos lá, pegar em termos de processo jurídico, em termos de condenação, né, você vai ter, e aqui com todo cuidado, não estou gerando uma simetria dos casos, né, a gravidade dos casos, o conteúdo dos casos, mas há uma simetria política, né. A tendência numa democracia polarizada é as pessoas sempre terem essa passionalidade. Então, eu diria assim, a grande base mais radicalizada, enfim, de apoiadores do presidente Bolsonaro tenderá a fazer essa leitura, né? A leitura da injustiça. Assim, então, quer dizer, agora é evidente que é ruim, né? Para uma liderança que saiu com 49,1% nas últimas eleições, né? Tem base de apoio. Obviamente, a pretensão do Bolsonaro é de concorrer, né? Então, é uma derrota. Evidentemente que é uma derrota que tem um significado político, né? Mas vamos lá, pode-se abrir um novo campo, eu diria, na política brasileira, né?
de alguma maneira, deixa eu fazer uma provocação aqui, de alguma maneira a política brasileira, com a ascensão eventual de nomes como Tarcísio de Freitas ou como Romeu Zema, vai para uma outra direção. Sai um pouquinho o radicalismo da pauta conservadora, né? Quer dizer, e entra uma pauta mais econômica, né? Uma pauta que é a pauta central, vamos dizer assim, de um personagem como Tarcísio de Freitas. Nós tivemos aqui no Canal Livre com ele, eu me lembro que eu fiz uma brincadeira, porque ele disse, olha, a direita bossa nova, uma expressão que me veio na hora, quer dizer, bossa nova, porque ele é mais suave, ele conversa com o Lula, né? Ele tem uma visão mais ampla, tem uma interlocução com os poderes mais ampla também, evita sistemas, digamos, polêmicos mais radicais da pauta conservadora. Enfim, é outro perfil, são perfis pessoais, né? Bolsonaro sempre teve um perfil muito específico, não é? A pauta dele como político sempre foi uma pauta comportamental, né? E essa pauta assim, de fronteira, que sempre botou em questão urna eletrônica, nós acompanhamos durante a pandemia, também colocando em questão a vacinação o tempo inteiro, quer dizer, é uma opção por pautas sempre numa certa fronteira muito incômoda, né? Que toca em questões, inclusive, do Estado de Direito, e que redundou, quer se queira, quer não se queira, naqueles episódios todos, os patriotas, a campanha à beira dos quartéis, etc., e que num momento de completo, imagino, desatino, né, levou aqueles atos lamentáveis do dia 8 de janeiro. Então, eu aqui não estou estabelecendo culpas nem responsabilidades, acho que é um processo conhecido por todos, né? Então, essa agenda, de alguma maneira, que é muito vinculada à figura pessoal do Bolsonaro, vai dar espaço, essa é a minha, a gente vai ver nos próximos anos, né, a uma, digamos assim, uma direita conservadora, liberal, digamos assim, mais com uma pauta um pouco mais econômica, mais moderada, mais aberta ao diálogo. A gente volta um pouquinho àquela tensão que muitas vezes, muitos anos se viu no Brasil, PT-PSDB, tá? Evidentemente com alterações, aí, mas naquela mesma direção. Que a gente vai acompanhar. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Né? Sem dúvida. Nós, recém começamos o governo Lula, 6 meses de governo, então a eleição é só em 2026, mas digamos que as placas tectônicas aí da política já vão se movendo. Né? Exatamente, mas uma coisa é certa, né, Schiller? Bolsonaro não pode se apagar até lá. Ele vai ter que dar um jeito de se manter em evidência, seja como um cabo eleitoral, seja como um articulador, seja como uma oposição ao governo de Lula. Alguma maneira de se manter vivo politicamente ele vai precisar encontrar, né? Vai circular pelo país, vai ser um grande eleitor, tem mobilização. Bolsonaro foi um dos únicos políticos, talvez junto com o Lula, né? Ele é um dos únicos políticos brasileiros que mobiliza pessoas, que vai no aeroporto, tem gente, que vai numa feira agrícola, tem gente, que, enfim, tem seguidores, tem redes, né? Tem pessoas nas redes sociais que militam, que acreditam, quer dizer, uma liderança, tem um traço de uma liderança populista, né? E aqui eu não estou usando no sentido negativo, estou dizendo que tem uma relação pessoal, direta, que independe de partido. Bolsonaro passou por 10 partidos, né? Então ele não tem fidelidade a esse ou aquele partido, é uma liderança muito pessoal, que estabelece uma relação direta com as pessoas via meios eletrônicos, especialmente. Então eu acho que ele vai tentar manter isso, né? Vai tentar manter isso. E, num certo momento, vai ter um papel fundamental na escolha dos candidatos já em 2024, isso é muito importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vê isso claramente, quer dizer, no momento que o Bolsonaro não chancelou a candidatura do Ricardo Salles, né, ele sai da disputa. O Bolsonaro teria condições de vir em São Paulo, mobilizar sua base e dizer que o seu candidato é o Ricardo Salles. Foi seu ministro, tem um perfil mais próximo, né, mas não fez isso. Quer dizer, então a figura dele como grande eleitor, mobilizador, etc., além do que o PL tem lá seus 99 deputados, não todos são ligados ao ex-presidente, mas muitos são, né? Então, assim, ele tem um poder não só na definição das candidaturas, como na orientação de boa parte do eleitorado. Então, continua tendo poder, né? E ainda é relativamente jovem, né? Quer dizer, vamos lá, daqui em 2030 ele ainda vai ser mais jovem do que o Lula é hoje. Então, tem a chance daqui a 8 anos também, 7 anos e tanto, ser candidato.
Tem muita coisa para acontecer, inclusive lá no Tribunal Superior Eleitoral. A gente já tem maioria formada, né? 4 votos a favor de tornar Bolsonaro inelegível, 1 contra. O ministro Cássio Nunes Marques está lendo o voto dele até agora, não deixou claro se vai ser a favor, se vai ser contra, que é a tendência. Pode pedir embargo, enfim, tem uma série de possibilidades ainda, mas foi como o Schiller disse, a maioria está formada. Dificilmente Bolsonaro consegue reverter esse processo. Vamos seguir acompanhando, mas já te agradecendo, viu, Fernando Schiller, por contribuir com o nosso ouvinte aqui para entender melhor o que isso, tudo que acontece em Brasília significa para a gente. Obrigada, Schiller. Obrigado, eu sempre brinco aqui de tédio, não morremos. Não, jamais. O roteirista do Brasil é agitado. Até mais. Abraço, tchau. Bom, tá lá então, Cássio Nunes Marques falando há bem uns 17, 18 minutos, né? A gente vai seguir acompanhando qualquer novidade que vier de Brasília. A gente vai trazer a novidade da informação imediatamente para você aqui no Bora Brasil de hoje.